Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Aqui você sabe que vai encontrar muito boas histórias. E nossa convidada de hoje é uma jovem advogada, formada em 2016, mas já tem muita história para contar. Atuando no direito de família, já conseguiu até reconciliar casais, não é isso? Mas vamos lá, mas antes de começar, quero falar para vocês, curtam aqui o vídeo, já ativa o sininho para não perder essas histórias e agradecer o nosso patrocínio da OCB Espírito Santo. Seja muito bem-vinda, doutora Catiele Cardoso. Bom dia. Bom dia. Não tem problema, nós estamos gravando de manhã mesmo. É um prazer, é uma honra, Carla, estar aqui com você, uma pessoa que eu admiro tanto e fico muito honrada em receber o seu convite. Sabe que a recíproca é verdadeira. Mas vamos lá, você se formou em 2016, é isso? E logo no ano seguinte você já montou um escritório ou já foi para um escritório? Conta pra gente como é que foi esse início de carreira. Sim, o início é sempre muito interessante, né? Sim, quando a gente fala sobre a advocacia. Na verdade, eu me formei em 2013. 2013? 2013. Eu passei na prova da ordem, né? No exame de ordem em 2016. E foi o meu primeiro exame. Quando na verdade, o incentivo para que eu fizesse direito veio do meu pai. Meu pai sempre achou que... Você tinha um perfil. Eu tinha um perfil por conta do meu timbre, a forma de me comunicar, argumentar, né? E aí ele sempre me incentivou para essa área. Só que terminei a faculdade em 2013 e não me via atuando. Fiz outras coisas, fui emissora de certificado digital. Sério? Já emiti certificado digital, fui autoridade de registro. Sério? Pela Serasa Experian. E aí trabalhei por um tempo, e aí um certo momento na minha vida eu tive um start. Foi através de uma conversa com uma outra advogada. E aí ela, de certa forma, ela me desafiou, mas isso me impulsionou. Que legal. Que ela falou alguma coisa pra mim que eu não me lembro exatamente, e aí eu olhei e falei assim, se ela é advogada, eu também posso ser, e eu vou ser. E eu me lembro que naquela oportunidade eu saí da minha sala, fui até a sala do meu pai, que a gente trabalhava no mesmo andar, e eu falei com ele, e ele se encheu de alegria e aí ele falou assim, não, nós vamos atrás disso. E aí minha família toda se mobilizou, meu esposo foi super compreensivo, porque aí tive que estudar muito, né, porque já estava fora 3 anos. E aí escolhi tributário para minha segunda fase. Tributário. E fui aprovada no meu primeiro exame. Que bacana. E por que tributário você escolheu naquele momento? Então, no meu terceiro período de faculdade, eu li um PDF do professor Pedro Barreto. E aí eu coloquei na minha cabeça que no dia que eu fizesse o exame de ordem, eu iria ser treinada por ele para eu ser aprovada. E assim, eu mentalizei isso de uma forma que eu adquiri o curso dele de preparação. Gosto da matéria, gosto da área também, tenho uma certa afinidade porque eu venho de uma família que sempre a gente trabalhou no comércio, então eu sempre entendia um pouco mais de tributário do que os outros colegas que faziam faculdade comigo. Não, se o comerciante não entender de tributário, né, não avança, não é isso? Exatamente. E aí, por isso foi a minha escolha, por conta do treinador, né, que eu mentalizei isso e fui aprovada, né? E aí, o escritório, na verdade, lá, o meu esposo, nessa época, ele já cursava direito e ele encontrou com um amigo dele que já era advogado e esse amigo dele não tinha escritório ainda. Ele falou assim, eu posso ser seu estagiário? Eu
ajudo a montar o escritório, e aí quando eu formar, eu, né, sendo advogado, trabalho com você. E minha esposa está sendo aprovada no exame de ordem, eu já estava no processo, isso era o final de 2015. Minha carteira é de março de 2016. E aí ele topou. E aí eles iniciaram ali, o meu esposo como estagiário e o doutor Leonardo Casagrande como advogado. E quando foi em 2016, eu passei no processo seletivo de estágio de pós-graduação. E eu nunca tinha feito estágio na Justiça Comum, sempre fiz na Justiça Federal, escritório de advocacia, Polícia Civil, mas na Justiça Comum eu não fiz estágio. E aí eu quis entrar no estágio na Justiça Comum para entender como que as coisas funcionavam lá. E aí eu fiquei lá por um tempo, quando esse advogado decidiu sair do escritório. E aí em 2017... eu assumi o escritório sozinha. Sozinha, com todas as causas? Com todas as causas, em vários níveis, porque a gente tinha desde inicial até recurso. E aí eu sozinha, já com o acervo, eu falo que eu não tive a oportunidade de iniciar a advocacia, eu já tive que mergulhar. Eu não tive aquele primeiro cliente que a gente fica lá pesquisando aquela ação e produzindo. Eu não comecei dessa forma, eu já tive que começar num turbilhão de coisas para fazer, impugnações, laudos, enfim. E aí foi o que, assim, com meu esposo ainda na faculdade, sendo meu estagiário, nós recrutamos outros estagiários na época, e começamos a desenvolver o escritório, né? Aí nós trouxemos depois de um tempo o meu primeiro sócio, que é o meu cunhado, que se formou no Mato Grosso. Foi aprovado na OAB e aí veio pra cá. Ele era concursado da prefeitura lá de Jaciara. Olha! E ele pediu exoneração do concurso para advogar. Que bacana! E aí ele veio para o escritório, não me lembro o ano, acredito que 2020, eu fiquei bastante tempo sozinha. Aí ele veio para o escritório e aí nós fomos empresariando. Meu esposo é formado em administração de empresas, hoje ele é o administrador do nosso escritório. Que legal! Mas é advogado também? Não, ele é bacharel, hoje ele é bacharel. Então ele entende a dinâmica do mas escritório. Isso, e a função dele é administrar o escritório. Então, ele trouxe toda essa visão empresarial para o nosso escritório. E hoje nós somos... Aí o Marcelo Monteiro veio já no início de 2020, 2021, pandemia. Início de 2021, Marcelo Monteiro veio e hoje nós somos 3 sócios, né? Eu, Dr. Ronaldo e o Marcelo. Que bacana. E numa estrutura muito bacana, porque uma coisa que falta na faculdade de Direito é esse empreendedorismo, essa visão administrativa que faz toda a diferença, não é? Sim, faz muita diferença. Eu falo que quando eu olho pra gente lá em 2017, quando eu entrei no escritório... Peticionando, feito doido. Peticionando, muitas vezes, ali fica... Passando noites no escritório, literalmente, eu vivi isso, de passar noites no escritório trabalhando para cumprir prazo, para atender, às vezes, uma urgência, um pedido liminar urgente de um cliente, e eu passei por isso, de ter que ficar no escritório madrugada dentro. E aí, hoje, olhando assim para a empresa, como que ela funciona, né, com uma equipe, eu fiz as contas até para enviar, eu nunca me lembro assim de cabeça, mas eu acredito que nós estamos entre 14 e 15 pessoas dentro do escritório hoje. Nossa, que legal. E eu hoje eu sou diretora jurídica do escritório e eu desenvolvo a função de controladora jurídica. Né, eu controlo tudo do escritório hoje. Eu sou a única sócia mulher. Eu falo que eles têm que aguentar. Eu sou controladora jurídica, controladora deles, de tudo lá dentro. Gente, então, olha só, tem muita história aqui. Primeiro eu quero saber uma conversa de bastidor. Vamos voltar um pouco aí na sua história. Estagiário
é culpado de tudo, né? Nunca deu briga em casa, não? Não. Ainda bem, né? Olha, isso é um ponto até que a gente conversa sobre isso, porque desde o início a gente sempre trabalhou juntos. Nós nos conhecemos e aí, um pouco depois, nós assumimos a joalheria dos meus pais, que os meus pais já não estavam mais querendo seguir. O nome da joalheria lá em São Mateus, quem é de lá conhece, era Joalheria Catielli. Nossa! Era Joalheria Catielli. E aí, naquela oportunidade, a gente assumiu. Então, desde ali, nós começamos a trabalhar juntos. E com relação à advocacia, ele desenvolve função totalmente independente da minha dentro do escritório, né? Ele cuida da parte administrativa e eu da parte jurídica, né? Então, cada um respeita o seu espaço. Às vezes acontece da gente levar um tema para casa, né? Mas nada que traga nenhum tipo de desentendimento. Não, de maneira nenhuma. Que legal. Agora, conta uma coisa pra gente. Controladora jurídica. O que faz, né? Que cargo é esse? Sim. Como é que se trabalha como controladora jurídica? Sim, é até muito interessante falar sobre isso, que até o meu sócio Marcelo chegou para mim e falou assim: Catielli, porque eu não sou uma pessoa de redes sociais, né? De publicar, de movimentar minhas redes. Ele falou assim: Catielli, você tem o coração do escritório na sua mão e você podia produzir conteúdo. Nesse sentido, eu falo, Marcelo, justamente por eu exercer essa função, eu não tenho tempo para produzir conteúdo. Porque a produção de conteúdo consome. Sim, muito. E aí, a controladoria jurídica, que eu falo que é o coração do escritório, lá no nosso escritório, eu trabalho com todos os processos, eu tenho a gestão de todos os processos. Então, controle de prazos, cargas, petições, qualquer tipo de andamento do processo. Hoje nós temos um sistema que a gente faz esse filtro de qual andamento precisa ser tratado, de qual que não precisa ser tratado, controle de audiências. Então, dentro do meu setor, somos nós que lançamos na agenda do escritório e que informamos para o profissional responsável, né, que vai desenvolver. Eu faço revisão de todas as petições do escritório. Então, nós temos, lógico, uma sequência dentro do escritório, né? Um associado, por exemplo, ele envia para o seu supervisor imediato aquela petição que ele produz, e aí depois que esse supervisor revisa, que eu faço a revisão final. Você bate o martelo. Sim, a impressão e o protocolo da petição sai do meu setor. Então, toda a parte do visual da petição. Então, assim, se o espaçamento está correto, se o parágrafo está correto, o tamanho da letra. Que legal. Tudo é tratado no meu setor. Então, porque dá, assim, a imagem do escritório. Sim, né? Sim. Então, até a fonte que a gente usa nas nossas petições vem de um estudo de qual fonte seria mais agradável para leitura. Que bacana! O tamanho, a fonte, a forma que você dispõe a petição. Então, isso, eu sempre me preocupei com isso. E eu sempre fiz isso. Apesar de quando a gente olha lá atrás, a gente fala assim, não podia ter sido melhor, né? A vida é assim, é uma evolução, né? A gente vai aprendendo. E é isso que eu sempre falo. Às vezes, por mais que tudo chegue em mim e a minha decisão que vai para frente. Eu sempre trabalho isso até com os meus associados. Se você tem uma sugestão para melhorar, é sempre bem-vindo. Eu penso que nada é engessado. Quando eu olho lá para trás e eu vejo o tanto que a gente evoluiu para chegar até aqui, né? Não tem como você descartar uma evolução, uma mudança. Eu sempre fui muito aberta. Tanto é que a gente já mudou muito, né? Tanto da forma de gestão do nosso escritório. A gente busca sempre aperfeiçoar isso lá dentro também. Que legal, que bacana, Katia.
Agora vamos falar de casos de família. Sim. Que história é essa de você ser cupida também dentro do escritório? Conta aí pra gente. Então, Carla, eu tenho, assim, princípios e valores que vêm até de família. Eu sou evangélica, né? Minha família é presbiteriana. Eu nasci, né, dentro desse contexto e sou até hoje. Meu esposo é filho de pastor presbiteriano, então nos encontramos na igreja também e temos toda essa história. E aí eu sempre trago comigo muitos princípios e valores, né, que naturalmente a gente traz da nossa formação, da nossa criação. E todo atendimento, e por que família, né? Eu falo que eu fui escolhida pelo direito de família, talvez pela forma do meu acolhimento, a forma do diálogo que a gente tem. Porque no início a gente não escolhe muito a demanda que a gente vai pegar no escritório, né? Claro. A gente pega o que aparece. E aí o direito de família sempre me encantou por conta da forma que a gente conseguia conduzir os atendimentos e levar e efetivar o direito do cliente ali de uma forma inteligente, né? De uma forma mais amorosa também. E aí eu tive um caso muito curioso. O meu cliente me procurou. Quando ele chegou no escritório, ele falou assim: doutora, Aí ele me contou a história, ele contou que ele tinha ido primeiro na advogada. E aí, quando ele chegou para a advogada e falou que ele não queria divorciar, que ele queria se reconciliar, a advogada não falou para ele que a mulher não queria mais ele e tal, que era para ele deixar isso para lá. E era um cliente de muitas posses. E nesse caso eu costumo fazer uma compensação nos honorários. Nessa situação, acabou que a advogada entrou em contato com a esposa dele e convenceu a esposa de contratar ela. Então a advogada sabia tudo da história do meu cliente, daquele cliente que estava me procurando. E aí, quando ele me contou isso, eu falei assim: nossa, mas vai ser muito difícil, porque a sua esposa já entrou com a ação de divórcio e o senhor já foi citado, já tem que contestar essa ação. Na verdade, não tinha sido citado, ele tinha sido intimado para uma audiência de conciliação, e aí, após isso, a gente teria o prazo para apresentar a defesa. Aí eu conversei com ele, eu falei assim: olha, se não precisarmos apresentar a defesa, eu diminuo X% dos meus honorários. Mas se a gente precisar, aí a gente vai manter o contrato da forma original. Tudo certo. E eu via nele essa vontade de se reconciliar. E quando eu marquei uma reunião com a advogada, e aí nessa reunião fomos todos, foi o meu cliente, a cliente dela, eu, o meu sócio, o Dr. Ronaldo. Eu falo que ele é o meu sócio da cabeça branca, que eu tenho cara de mais nova, ele tem cara de mais velho, aí, né, eu sempre procuro trabalhar junto com ele para trazer essa experiência também de vida que ele traz, né? E aí, naquela oportunidade, a advogada não deixou a cliente dela falar o que ela queria. Isso me incomodou, Carla, me incomodou. Eu falei assim: gente, como que eu vou fazer ela falar? E fiquei pensando nisso por muito tempo, como que eu vou fazer ela falar? E aí eu falei assim: eu vou peticionar pedindo uma designação de uma sessão de mediação, que aí ela vai poder falar. Porque os mediadores vão permitir que ela fale. Então, para a gente ter um acordo, naquele momento a gente não estávamos pensando na hipótese de reconciliação, mas sim de tentar um acordo, que ela falasse aquilo que ela queria, e aí a gente ia tentar trazer um equilíbrio. E aí a doutora Aline designou a audiência a sessão de mediação, e foi maravilhoso. Eu falei assim: nossa, a gente vai conseguir que ela fale. Carla, um dia antes da sessão, o meu telefone toca. Nós estávamos na campanha de 2018, foi 2018, há 3 anos atrás?
Na campanha, na primeira do RISC, que o RISC foi eleito. Estávamos em Conceição da Barra fazendo campanha, junto com o Daniel Salume, na época, que era o nosso candidato lá na 12ª subseção. E aí, quando o telefone toca, o meu cliente. Eu falei assim, ele quer alguma orientação para a sessão e tal, apesar da gente já ter conversado, ele tá inseguro. E aí, quando eu atendi, ele falou assim, doutora, eu vou me reconciliar com minha esposa. Aí eu olhei para um lado, para o outro, isso por telefone. Aí eu conversei muito com ele. Aí eu falei assim, isso é certo? Ele falou assim, é. Eu falei assim, amém. Então, vamos fazer o seguinte, vamos na audiência e lá vamos ver se ela manifesta esse desejo de se reconciliar mesmo. Carla, eu estava esperando a audiência sentada no fórum, com a outra advogada junto, esperando a cliente chegar. Os dois chegam de mãos dadas. De mãos dadas? De mãos dadas. E aí nós fomos para a sessão de mediação. Ele descarregou toda aquela emoção dele, tudo que ele tinha passado com as advogadas, né, da esposa, e estão juntos até hoje. Então, assim, olha que legal. Já era um casal maduro, já com filhas, com netos, já era um casal, né, não era um casal novinho, e estão juntos até hoje. Então, esse caso não dependeu tanto de mim, diretamente. Mas um outro caso nesse mesmo contexto foi no escritório, onde nós fizemos uma reunião para tentar um acordo com um casal que tinha interesse em se divorciar. E aí, nessa reunião, separado um do outro, eu perguntei a ela se ela tinha interesse em conversar em particular com ele. E perguntei a ele se ele tinha interesse. Os dois tinham interesse em conversar. Eu deixei eles sozinhos na sala de reunião, fui para minha sala e falei, estou aqui do lado, só me chamar. Antes a gente tinha conversado muito com eles, porque questões de divórcio, o que eu pergunto muito, se realmente o motivo que levou eles ali no meu escritório é um motivo suficiente para que eles dissolvam essa união. Então, eu trago muito à lembrança o que levou eles a ficar juntos. Sim, qual foi a motivação? Né? Porque, às vezes, pode ser uma traição, pode ser inúmeras coisas, uma agressão, como eu já vivi isso também com clientes, né? Mas pode ser algo fútil, algo que só desgastou aquele relacionamento e eles precisam desse incentivo, né? Dificuldade, você é casado, eu sou casada, a gente passa, né? São duas pessoas completamente diferentes que estão ali, né? Lutando para viver juntos, se amam, se respeitam. Mas que fazem a opção de estar juntos. Exatamente. Né? E aí, nesse caso, depois dessa conversa que eu tive, aí eles tiveram oportunidade de estar juntos e também se reconciliaram ali no escritório e saíram de mãos dadas também. E eu acho interessante essa sinceridade na reconciliação, né? Porque não que eu seja uma pessoa que eu não sou formada em psicologia, não faço terapia no escritório, eu sou advogada. Mas muitas vezes meu coração ele se enche mais que um problema seja resolvido, porque eu resolvi o problema do cliente ali. Eu não recebi meus honorários, mas eu resolvi o problema do cliente, né? E isso enche a gente de alegria e de histórias para contar também, né? Que é muito gostoso. Porque, assim, direito de família, eu penso que a gente não pode pensar como uma área tão litigiosa. Ela é uma das áreas que eu respeito quanto ao que se diz da mediação, do acordo, né? É uma área que de fato faz todo sentido essa tentativa da conciliação. Seja em que momento for, né? Seja num acordo, seja num divórcio, num alimento, seja... Mas é uma área delicada, que a gente não pode pensar em litígio logo de cara. Exatamente. E esse é o meu gatilho. Quando vem uma situação de família,
Eu sou a advogada responsável por fazer esses atendimentos e eu sempre trago, a minha primeira opção é sempre uma conversa. Sempre uma conversa. E teve mais algum outro caso de família que te chamou assim a atenção? Nós temos assim alguns casos, né, de reconciliação. Eu tenho também outros, mas não tão. Já tivemos mais de 2 reconciliações. Eu acredito que nesse pouco tempo que a gente tem, nós temos uns 3 a 4 casais que a gente nós tivemos essa conversa e dessa conversa eles acabaram decidindo não divorciar. Já tive também que decidiu não se divorciar e depois decidiu se divorciar mesmo e foi uma decisão definitiva, né? Porque a gente sempre, o que a gente busca trazer é esse esclarecimento. Porque a gente também tem situações que a pessoa vai lá, se divorcia e depois decide se reconciliar de novo. E se divorciar não é barato. Se arrepende. Né? E aí acaba tendo mais desgaste, mais despesa, acaba não formalizando o casamento novamente, fica de forma informal, mas aí tá junto, né? Como eu já presenciei situações assim também. Mas de família, assim, de situações mais relevantes, acredito que sejam essas. E você atua bastante também em indenizações na área do direito médico e da saúde. Como é que isso entrou na sua vida? Então, isso entrou na minha vida de uma forma completamente inusitada. Minha primeira ação foi com relação a uma criança. Essa criança, nós estávamos no fórum, eu estava com meu esposo, e meu esposo, antes da gente começar a se relacionar, ele foi vendedor de consórcio na Orvel. E ele tinha atendido o pai dessa criança. Tinha vendido o consórcio para ele, inclusive, naquela oportunidade. E a gente estava ali no fórum, no corredor da vara de família, e chamou a atenção do meu esposo esse cliente dele que estava ali. Ele foi lá conversar com ele. Quando ele chegou, ele estava com uma criança no colo, um bebê no colo. E aí, meu esposo me chamou. Fui lá para ver do que se tratava. Essa família estava esperando um atendimento pela Defensoria Pública, que já estava há um tempo razoável na espera. E essa criança, ela precisava de uma fisioterapia e de uma tomografia computadorizada com contraste. E aí, eu me lembro porque eu nunca tinha trabalhado nisso e eu olhei para o meu esposo assim, um pouco assustada, como que eu vou fazer isso? E aquilo dali mexeu com a gente, eu falei assim, não, eu vou fazer para vocês, eu vou fazer o pedido para vocês. E eles foram depois até o meu escritório. A situação dessa criança, ele tinha tomado uma vacina, a vacina de 6 meses. E aí ele se tornou uma criança deficiente, ele é até hoje. Uma reação da vacina, ele chegou a ficar na UTI por mais de 30 dias. Os vídeos da criança antes, a criança perfeita, em desenvolvimento, andando de andador, já conversando, tentando conversar alguma coisa, se comunicando de alguma forma. E hoje a criança, assim, infelizmente, ele não tem força nenhuma na coluna, ele simplesmente, a gente ainda trabalha para essa família, solicitando quando eles precisam de alguma coisa especial, como cadeira. As cadeiras, elas têm que ser especiais porque ele já cresceu, né? Algum tipo de tratamento diferente. Nós estamos hoje com um pedido de tratamento dele para um tratamento específico que pode ser uma das chances de reabilitação dele. Ele faz acompanhamento com fisioterapia, vai na APAE, mas é uma criança que não se desenvolveu assim, ele não conversa, ele me reconhece quando ele vai no escritório, sempre muito carinhoso. Então, esse foi o meu primeiro caso. A gente conseguiu eliminar na época para que ele fizesse a fisioterapia e o exame, e aí depois tivemos outros pedidos, como consultas em neuropediatra, né? E aí tendo êxito com relação a isso. Então, isso foi a minha porta, assim. Quando eu fiz estágio de pós
no gabinete da Vara Civil lá de São Mateus, eu tive acesso a essas ações no sentido de analisar uma liminar, de acompanhar, né? Eu não era a pessoa responsável, mas eu acompanhava essas ações. Eram ações de muita urgência e isso me chamava atenção, que quando chegava o gabinete parava para despachar aquilo dali, para decidir, e aí já comunicava o cartório que tinha uma medida de urgência para ser cumprida, e já comunicava o oficial de justiça. Então, isso me chamava a atenção, o que esse tipo de ação gerava ali dentro do sistema. E aí, eu tive a oportunidade de viver isso, né? E tivemos êxito com relação a essa criança. Ainda estamos, como eu falei, né? Ainda temos ações de solicitação de tratamento, mas isso foi a minha porta de entrada, assim. Aí depois disso nós pegamos outras ações, eu fiz algumas especializações para entender um pouco mais de como funcionava, até já conversamos a respeito disso também, né? Por ser hoje a doutora Carla está no escritório que é referência em direito médico, né? Para nós que estamos só começando. Mas é isso foi assim, o meu pontapé no direito médico foi essa ação com relação a essa criança. Que bacana, muito legal. E fala uma coisa, interior, já recebeu algum tipo de honorários ou presente inusitado de cliente? Porque quem é de interior sempre comenta aqui alguma coisa. Olha, talvez pelo nosso perfil de escritório, é um escritório como... Já teve a oportunidade de ir no nosso escritório. Eu não sei se os clientes talvez fiquem um pouco constrangidos de levar alguma coisa. Mas, apesar da gente ter cliente que é produtor rural, trabalhador rural, sempre tem que nós também atuamos em previdenciário, mas assim, eu não me recordo agora de ter recebido alguma coisa assim, já recebemos, minto. Quando estávamos ainda no outro escritório, antes de ir para aquele, nós chegamos a receber. O cliente chegou lá, mas um presente, né? Não em honorários, mas um presente. Levou mandioca, banana, sempre tem. Interior sempre tem um mamão, um cacau, sempre tem, mas legal. Lá é menos, assim. Esses dias, uma associada minha foi fazer um atendimento em Conceição da Barra, de clientes que também são produtores rurais, e aí ela voltou com pamonha, papa para todo mundo, saiu distribuindo lá no escritório. Bacana. Agora a gente entra no momento da entrevista aqui, que é um bate-pronto aqui. Eu vou falar e você me responde o que vem à cabeça. Nunca diga para um advogado. Nossa, Carla, que difícil. Não sei o que responder, assim. Eu penso muito antes de falar. Essa é uma característica minha. Mas agora não é hora de pensar, agora não é hora de pensar. É hora de o que vem na cabeça. Nossa, nunca diga para um advogado. Olha, para mim, o que não poderia ter me dito lá atrás, quando não era advogada, era você não vai conseguir. Porque isso me desafiou a ir. Então, o advogado, ele tem muito disso, né? Não desafia, não, né? O que a gente pega é desafio, né? Não existe causa-ganha, né? Tudo que a gente pega é um desafio. Por mais que seja algo batido ali, a gente não sabe o que pode vir, né, depois. Alvará é? Felicidade. Justiça é? Nossa. Carla, você me apertou, viu? Fazer esses bate-pronto assim. Olha, vocês vão ter que editar isso depois. Justiça, para mim, hoje é o que me motiva a levantar todo dia e estar lá no escritório, pronta para o que der e vier, para o que acontecer ali. Eu estou ali pela justiça, para a aplicação da justiça. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico. Audiência presencial ou virtual? Eu só faço virtual. As presenciais hoje eu não tenho feito. Você já manda os outros, né? O que mais te irrita no processo? Morosidade. Essa acho que é
É o concurso aqui, né? Nunca comece uma sustentação oral com arrogância. Se não fosse advogada, seria? Eu brinco no escritório que se eu não fosse advogada, eu ia buscar ser aprovada no concurso de defensora pública, porque eu gosto da advocacia. Ah, que legal, bacana. Catiele, foi uma honra, um prazer recebê-la aqui. Pra mim. E volte sempre. Estar com você sempre muito bom. Será um prazer, tá? Foi muito bom o nosso bate-papo. E me sinto sempre muito honrada de estar com você, uma advogada, como eu já te falei nos bastidores, né? Que eu admiro, que eu falo que a caminhada do Quinto Constitucional, ela me proporcionou essa alegria de conhecer pessoas que eu passei a admirar. E você foi uma delas. É um prazer. Muito obrigada. E para vocês, não esqueçam de se inscrever, ativar as notificações, compartilhar, para não perder nenhuma história como essa. Mais uma vez, agradecer o Sistema OCB pelo apoio e patrocínio. E se você tiver uma boa história para contar, comenta aqui embaixo. Quem sabe você também não vem aqui. Até a próxima!